no contrato com o Vasco seu novo salário de R$760 mil por mês. Teve um reajuste de quase 100%. Não chegou a 100%, mas ficou perto de 100%. Jogador muito interessante, que merece esse aumento, contrato até dezembro de 26. Mas, porém, contudo e todavia, é importante dizer que Verratti segue ganhando menos ou muito menos do que vários titulares importantes. E também reservas. O Pedro Raul no Corinthians ganha 700 mil mensais. O Alfredo Morelos, que nem foi relacionado na volta das férias do Santos, ganha 900 mil mensais. Só para citar dois casos específicos, ou seja, que eu quero dizer que o Verratti continua barato, com um custo-benefício dos mais interessantes. Acho que é muito importante. Passou no vídeo, gostou? Deixa o like. Comenta o que você acha do suíço Maxime Domingues. E o time do Vasco se preparando para pegar o Maricá, quarta-feira em São Januário como visitante. É isso mesmo, né? Então vamos embora, vamos juntos. E não esquece de se inscrever no canal, que é muito legal. É a sua casa. Aqui é o Fanático Vascaíno. Olha, quarta-feira eu volto às transmissões. E estou na maior expectativa de voltar a narrar os nossos jogos. Estou naquela ansiedade, né? Porque é muito legal narrar. Eu fiz um jogo só lá quando estava nos Estados Unidos de férias. Mas é diferente, é uma outra vibe, é uma outra transmissão. Aqui a gente já começa já a suar. Quer entrar em campo, né? É muito legal mesmo. E vai ser o jogo para desbancar o líder, tirar a invencibilidade, manter a boa fase, 100% de aproveitamento, enfim. É um jogo recheado de elementos. É um jogo para mostrar que o time tem um norte realmente, a forma como vai jogar. Vai jogar de novo em casa, mesmo sendo visitante, porque o mando é do Maricá e ele resolveu jogar em São Januário, enfim. Então tem muitos ingredientes que são importantíssimos para nós avaliarmos nessa partida. A tendência é o Fábio Carille manter o time, né, que vem jogando, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira, Piton, Jair, Tietê, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira e Verratti. Esse é o time que deve entrar em campo quarta-feira, São Januário, 7 da noite, e a gente abre a nossa transmissão a partir das 6 da tarde, vou abrir mais cedo, 1 hora antes, para a gente resenhar, bater aquele papo, como a gente gosta, com aquela transmissão diferente para vocês. Olha, uma outra coisa também importante, atenção membros do canal, hein? Aliás, a galera tá dando uma parada no clube de membros? Não, tem que voltar a crescer, né? Nós temos uma meta, hein? Chegar no meio do ano com 1000 membros do nosso canal. E batendo essa meta, eu vou presentear membros do canal com presentes do Vasco da Gama. Eu vou escolher, dentre eles, pelo menos 5 para ganhar presentes do Vasco da Gama. Seja membro, tem 3 categorias. Fanático Vascaíno, R$ 1,99, Cruz Maltino, R$ 4,99 e o Trem Bala Novo, R$ 19,99. Cada um tem o seu benefício, só clicar e descobrir cada um dos benefícios, você vai se divertir aqui à sua casa. Amanhã, a gente vai fazer a live de membros. Estou um pouquinho atrasado com vocês, mas vou botar em dia. Então amanhã a gente faz a live de membros, que horas? Deixa eu pensar aqui. 7 horas, fica legal? 7 às 8. Aí depois eu faço uma live geral para todo mundo, às 8 da noite a live aberta, mas aquela nossa live semanal amanhã, às 7 da noite, então a gente bate esse papo aí. Bom, olha aqui, torcedor. O suíço Maxime Domingues deu uma entrevista a um canal francês, eu não consegui identificar qual foi o canal. Eu vi um trecho que ele mesmo publicou de 6 minutos, 7 minutos, em que ele exalta a história do Vasco, que ele fala da importância da história do Vasco, como ele chegou ao clube, adaptação, e ele é muito bom de bola. Tem gente que reclama, tem gente que questiona, tem gente que fala do salário, tem gente que fala... Cara, isso tudo para mim não entra em questão, porque ele não foi um jogador caro, custou $1,5 milhão parcelados, não tem um salário alto e entrega. É um meia que entrega com qualidade. Ele fala até nesse vídeo sobre o físico dele, que ele é mais franzino, pesa entre 60 a 63 quilos, então assim, ele já tentou engordar, não conseguiu, mas ele é um jogador de futebol com talento, e o talento supera os grandalhões. Messi não é grande. Porra, Azevedo, para, tu está comparando o Maxime ao Messi? Não. Só estou colocando que jogadores baixos conseguem render, conseguem aparecer. Então, dá pra gente olhar o cenário e falar assim, cara, ele vai ser útil. O passe que ele deu pro Paulo Henrique, só citar um exemplo, é de quem conhece muito de futebol. Então, assim, o Maxime, eu até botei na thumb, tá pedindo passagem. Não é pra ser titular. Nesse momento, ele não tem vaga, nesse momento. Mas quem disse que um time titular tem apenas 11 jogadores? Quantas vezes vocês já me ouviram falar aqui, gente, um time titular tem 16 a 18 titulares. Pelo menos 16, porque 5 sempre entram em campo. Quem entrou em campo ontem? O Maxime, Bruno, Hugo,
Matheus e Payet. Então, assim, se a gente olhar o cenário, estar entre os 16 é fundamental. E ele está nesse momento entre os 16. Ele tem entrado sempre, e entrado bem. Dado ritmo, dado velocidade, dado qualidade. Por isso que eu digo, ele pede passagem. Ele tá ali, piscando farol. Coutinho tá vivendo uma fase legal esse ano. Payet tá entrando bem. Cara, mas daqui a pouco Payet e Coutinho vão jogar juntos. E eventualmente um deles vai ser substituído. Quem sabe o Maxime não é um substituto aos dois? Por que não? Ele está se dedicando. E é jogador do Vasco. Ele é um ativo do Vasco. O Vasco comprou. Eu acho, dentre as aquisições feitas ultimamente, a melhor. Ele, Jean Davi e o Emerson, que já foi embora pelo Ludogorets, ele é o melhor dos três. E eu já falei isso a dirigente do Vasco. Não, tem que dar um tempo para adaptar. Eu falei, esse é o melhor dos três. E o tempo vai mostrar isso. Aliás, alguns jogos já mostraram isso também para o torcedor. Bom, alguns assuntos rápidos aqui. Hoje o Atenção Vascaíno nos deu uma notícia que, assim, a gente dá crédito e problema nenhum, que o Vasco fechou a negociação com o Al-Shabaab por empréstimo até o meio do ano do Leandrinho. Vai para lá, o Vasco está liberando ele da seleção sub-20, porque os árabes querem ele imediatamente. Ele vai para lá, o Vasco vai receber 425 mil dólares pelo empréstimo e o perdão de 50% da dívida, ou seja, o Vasco conseguiu, ganhou, né? Emprestou ele por 800 mil dólares. Só que não vai receber 800, vai receber 425, 375. É um perdão dos 50% que o Vasco deve ao Al-Shabaab. Muita gente dizendo que era 1 milhão, não é, gente. A dívida era 750 mil, tá? Então o Vasco vai ter que pagar em setembro o restante, ou seja, ganha um fôlego de 7, 8 meses aí para frente para poder pagar os árabes. Então é isso, torcedor. Os negócios vão acontecendo, a roda vai girando e as coisas já vão começando a melhorar e desafogando o cenário do Pedrinho. Claro, quando eu digo Pedrinho, estou falando da diretoria do Vasco. Ele é o comandante da diretoria do Vasco, é o cara que está comandando a SAF. Aliás, dia 29 agora vai ter um julgamento de um pedido dos representantes da 777, que, aliás, só um parênteses aqui, eu vi semana passada uma notícia, acho que foi do Diogo Dantas, alguém do Globo, se não foi o Diogo, ele está levando a fama aí, ou foi do Anselmo, que a 777 ficou devendo o escritório do Sérgio Bermudes, que saiu do caso. Ué, mas a 777 não tá pagando todo mundo, só o Vasco que se antecipou. Pô, gente, assim, eu fiz isso. É tão difícil fazer o meia-culpa, falar assim, cara, pô, errei, não tinha os dados completos, não tinha os fatos, analisei de forma errada. Cara, é tão difícil assim dar o braço a torcer, falar que a gente saiu de uma enrascada, que eu ainda vejo gente, eu vejo isso nos grupos que eu pertenço de Vasco. Não, se o Pedrinho não se antecipasse, recompraria. Cara, se o Pedrinho se antecipasse, cara, seriam mais 4 meses, porque isso foi feito em maio, o aporte seria em setembro, que não chegaria, seriam 4 meses para eles fazerem um monte de merda com o Vasco. E aí, desculpa o meu português, torcedor, é isso. Um monte de dívidas. Essa dívida que eu acabei de falar do Leandrinho, que é uma dívida, você não compra à vista, você deixa para frente. O Vasco assumiu 750 mil. E eles deixaram. Então é para pensar, torcedor. Bom, Verratti vai ficar, já falamos sobre isso. Acho que foi até o Pedrosa que trouxe a informação. Não, desculpa, Tébaro Schmidt, que trouxe 750 mil reais. Falei no vídeo de hoje mais cedo que o salário não era de 1 milhão e nem perto disso. Então ele teve um aumento, ganhava 580, foi para 750. Com bônus, pode aumentar ainda esse valor. E ele vai alcançar esses bônus, porque ele é muito bom jogador. O Brian, eu nem tenho essa confirmação, mas ele não jogaria ontem. Eu acho que não jogou, né? Ele não jogaria ontem. E me causou muita surpresa, pelo menos eu dei essa informação. Brian não joga hoje, no caso ontem, defendendo a América do México contra o Toluca. Porque a informação que eu tive é de que ele estaria com desgaste muscular. E ele não teria jogado ontem. Gostaria até que alguém me confirmasse se ele acabou jogando ou não. Mas não seria um desgaste... Não jogou. Não e a jogou. Informação que a gente tem, passada inclusive pelo nosso amigo Herbert, é que o jogador não jogou, não participou dessa partida, porque ele estava com uma questão de gripe. Não. Foi essa informação passada pelo Carlos ontem no pós-jogo. Sim, okay? sim. Não, desculpa, sim. Eu dizia não validando a informação dele. A informação que eu tive e que eu dei ontem de manhã é de que ele não jogaria. Aliás, eu falei no sábado. Repeti ontem, mas eu também falei no sábado, que ele não jogaria por conta de como é que se chama?
com a musculatura cansada, não, musculatura pesada. Desgaste, não é nem desgaste, é uma musculatura pesada, sei lá. Tanto faz se é desgaste ou se não é, seria um problema muscular. E aí eu fiz esse questionamento. Peraí, gente, peraí. Desgaste muscular, ele está numa pré-temporada. O último jogo foi no final de semana passado. É o primeiro jogo desse time no Campeonato Mexicano, partida pela terceira rodada, mas os 2 primeiros jogos foram com time alternativo. Desgaste muscular? Que conversa é essa? Para mim, como há uma negociação com o Vasco, ele acabou ficando de fora por conta dessa negociação. E nós aqui falamos no início da semana, lembra que eu falei, se tem negociação, o cara não vai jogar, pô. Quando está em negociação, o cara não joga. Se tem até o Maxime. Normalmente é assim que funciona. E ele não jogou. Claramente porque existe uma negociação. Porque se ele tem um problema muscular antes de entrar na terceira rodada do Campeonato Mexicano, desculpa, é melhor nem contratar. Porra. Melhor, não contrata esse cara, que esse cara tem um problema. Na idade que ele tem, numa pré-temporada. O último jogo que realizou foi no último domingo, um jogo amistoso. E uma semana depois ele está com um problema muscular, não contrata. Mas eu acho que não é isso. Que realmente existe uma negociação e por conta disso ele ficou de fora. Um outro detalhe, o Vasco não quer o Brian por empréstimo. O Vasco não vai pegar o Brian por empréstimo. Esquece. Por quê? Porque o interesse do Vasco, e aí vem exatamente na linha do Lineker que falou, é fazer dinheiro com o Brian em um futuro bem próximo. Se o Vasco pega emprestado, o Vasco gasta dinheiro pagando salário e o empréstimo e depois devolve o jogador. Ele só te entrega o quê? Só te entrega o campo, só te entrega a técnica, títulos ou não, enfim. E o Vasco quer fazer dinheiro com ele. Então o Vasco quer comprar um atleta para tentar revender daqui a 3, 4, 5 anos, enfim, seja lá o que for. Para isso, o Vasco pode colocar jogadores envolvidos nessa negociação, algo que é difícil, porque o América do México não se interessa por atletas do Vasco, ou o Vasco não adquirir 100% do atleta, apenas uma parte, para que o América possa lucrar também lá na frente, numa revenda que o Vasco fizer com o atleta. Esse é o cenário que eu tenho. Fábio Ferreira, eu prefiro o Rony. É certeza de dar certo. Eu também. Hã? Eu também prefiro o Rony. Mas o Rony, ô Lineker, desculpa, Edu, desculpa te ofender, viu, Lineker? Edu, o Rony é uma negociação completamente diferente, né? O Vasco não tem revenda com o Rony. O Vasco não tem revenda. É por isso que o velho, seu maluco aí te perturba. Você fica enchendo o saco. Desculpa te ofender. Por isso que eu tô mandando ele te zoar aí. Eu que tô mandando ele zoar o seu plantão aí. Sou eu que tô mandando ele o teu plantão aí. Mas em relação ao Rony, bom jogador, certo de chegar aqui e render. Todo mundo sabe que o Rony é um jogador de muita qualidade, muita experiência. A escolha seria o Rony. São negociações diferentes, modelos diferentes e possibilidades diferentes, correto? Porque o Rony não vai ser revendido. O Brian Rodrigues vai. É um dinheiro que um dia vai retornar aos cofres. A gente olhando do ponto de vista financeiro, é melhor você contratar um jogador de possível retorno esportivo e financeiro do que você contratar um jogador apenas de retorno esportivo, no caso do Rony. Mas do ponto de vista segurança de performance, eu ia no Rony. O Rony é um cara que certamente ia chegar adaptado, conhece o futebol brasileiro, conhece Fábio Carille, conhece jogadores que atuam no Vasco. Eu iria de Rony. Seria essa a minha escolha, optando segurança da performance e colocando ali a questão financeira em segundo lugar, Barã. Estamos chegando a quase 1.800 pessoas aqui, hein? Todo mundo deixando o like. Importante, fundamental. Já já o link para que você possa se inscrever no canal A Hora do Vasco. Em breve o programa será no canal A Hora do Vasco, hein? Quase 1.800 pessoas aqui com a gente. Meu muito obrigado. Rony ou Brian, Lineker? Brian Rodrigues, né? A gente já observa que performance não é o problema para o Brian.
É um dos melhores jogadores do futebol mexicano. É um atleta de seleção, então é tarimbado, assim como o Rony. E é um jogador jovem promissor. Eu acho que tem mais fôlego, né? E falando em uruguaios, Maurício Lemos, Puma Rodrigues, já é um fator de adaptação para o jogador, não seria o problema. Então, para mim, o Rony está um pouco atrás do Brian Rodrigues, nem porque o Rony já, como um ponta, né, um bom ponta, um jogador de velocidade, já está chegando próximo do Rossi, né, na idade que o Rossi começou a parar, né? Então, eu não quero correr esse risco de ter outro Rossi no elenco. O Rossi, que jogava muito ali pelas pontas, muito bem, chegou nos 30, acabou. O Rony está chegando nos 30 também, isso me preocupa. Então, para mim, o Brian Rodrigues tem todas as valências necessárias para esse atual elenco. Bom, o tema que me chama a atenção também, surpresa, né? Foi a declaração ontem, rapaz, do Carille, aguardando o Ryan. E me causa surpresa por alguns motivos, né? Primeiro que o Vasco conta... Fala, vascaínos! Tudo bem com vocês? Bom, rapaziada, eu vou falar hoje sobre... dar um complemento numa notícia, né? Primeiro eu vou pedir para vocês para socar o dedo nesse like e se inscrever no canal, tá? Dá uma força aí e ajuda o nosso canal a crescer. E depois vou agradecer, primeiramente, e agora segundamente. Segundamente, vou agradecer as imagens aí do nosso Nicola, né? Do vascaíno. Que coração, né? Que é o fanático vascaíno. E do Leonardo Baran, outro vascaíno doente, né? Obrigado aí pelas imagens, né? E agora vamos falar da SAF do Vasco, né? Que surgiu outro interessado. É um grupo dono. O grupo é dono do Liverpool, né? O grupo dono do Liverpool se interessou em comprar o Vasco da Gama, né? Tá correndo um boato por aí que tá interessado, né? O fundo. E o fundo é do Reni. A fortuna dele é de 3 bilhões de dólares, né? E a empresa, né, que comanda o Liverpool, um dos principais clubes da Europa, né? E mundial, né? Está interessada em comprar o Vasco da Gama. Nos próximos dias terá um encontro com o nosso clube, com a direção, com o Pedrinho, né? Quem controla o Liverpool é um fundo chamado FSG, né? Comprou o Liverpool em 2010 por 300 milhões de libras. Eu espero, né? Eu espero que dê certo, né? Ou pelo menos que ele entre com vontade para disputar com o Marinacos, né? Que o Marinacos tá indo banho-maria, deixou o Vasco em banho-maria. E a sua atenção está totalmente nas transferências lá no Nottingham Forest. E ele só voltar o foco para o Vasco depois que acabar essa fase de transferência na Europa, né? Então é bom que entre outro, né? Para causar ciúme nele, para deixar ele esperto, né? Para ele acordar, né? Para a vida e enviar uma proposta para o nosso Vascão, né? Bom, era isso sobre a SAF, rapaziada. Até mais.